Muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí no último dia da maratona de lives do mês de janeiro. Vamos fechar com chave de ouro com a escritora Carol Catalani, tá? Às 9 horas. Mas antes, a gente vai bater um papo com o escritor Alex Oliveira. Para quem vem acompanhando desde o dia 6 de janeiro, a gente recebeu vários autores, várias autoras. Fizemos muitos sorteios. E hoje, como último dia, né? A gente só recebeu gente boa, que não que os outros dias a gente não tenha recebido. Mas tem sido maravilhoso divulgar para vocês esses autores. Então eu quero muito agradecer todo mundo que participou, assistiu, que gosta das lives. Lembrando que todas as lives podem ser vistas no canal do YouTube, Anchor, Spotify, Amazon Music, do livro Não Me Livro, tá bom? Então corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as lives, né? Mas os episódios diários que são postados no podcast, tá bom? Muito bem. Estamos aí aguardando o escritor entrar. Ele já falou que já está chegando. Assim que ele entrar, a gente vai bater um papo. Bem-vinda, Deneia. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Aguardando só o escritor entrar para a gente bater um papo. Vai fazer sorteio, então não percam. Cadê o Alex? Ai, ai. Lembrando que a maratona de fevereiro começa no dia 7 e vai até o dia 16. Nosso escritor entrou. Vamos bater um papo. Só aceitar. Ah, agora eu estou vendo uma pessoa. Tudo bem, querido? Tá me ouvindo direitinho aí? Estou te ouvindo. E você, me ouve bem? Perfeito. Maravilha. Antes de começarmos, seja muito bem-vindo. Quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui no meu projeto para falar sobre o seu livro. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço a disponibilidade de poder falar um pouquinho aí do meu livro, esse projeto aí. E tem muito a fazer. É a tua primeira live? É a primeira. Inclusive, contei com uma equipe que poder me ajudar a montar esse cenário improvisado aqui. Eles correram rapidinho aí e montaram aqui. Você tá brincando que você montou um cenário para fazer live? Claro. Com certeza. Ó, ficou ótimo, adorei a guitarra. Aquele pôster lá atrás é um pôster ou é um quadro? É um mapa. É um mapa onde é ambientada a história do meu livro. Ah, meu Deus do céu, mas a gente vai entender melhor essa história. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do Rio de Janeiro. Aqui em Belfor Roxo. De onde? Bem do ladinho de Nova Iguaçu. Belfor Roxo, aqui do ladinho de Nova Iguaçu. Eu sou da Tijuca. Relativamente, a gente está perto. Eu peguei nessa temporada muitos autores que moram no Rio de Janeiro. Mais um motivo para a gente armar aí o encontrão dos autores, né? Aprovadíssimo. Tu vai à Bienal esse ano? Não, esse ano não. Pretendo ir no ano que vem. Eu quero organizar direitinho o material
Acho que até o final desse ano eu lanço a sequência do primeiro livro. Aí eu quero estar com o físico lá para poder mostrar para a galera. Ah, mas nem como leitor tu vai? Ah, talvez. Talvez eu vá. Agora Ah, está muito então. corrido aqui. Duas crianças. O segundo filho está nascendo esse ano, então isso é uma correriazinha. Então, se você for, mande mensagem, porque eu estarei lá. Quero encontrar vários autores com quem eu troco ideia. E vai ser bem legal a gente trocar figurinha, tá? Com certeza. Muito bem. Eu tô aqui com o teu livro. Se eu falar errado, você me corrija. A Ameaça de Sharia. É isso? Corretíssimo. O que é Sharia? Bom, Sharia é um espírito antigo da cultura dos povos Tupi-Guarani. Caso era o inimigo número 1 do deus do Sol e deus da Lua. A deusa da Lua. Gente. Agora, o teu livro, ele foi publicado em que ano? Foi agora 2022? Finalzinho de 2021 para 2022. Vai ser distribuído em 2022. Tem um tempinho, né? Já no mercado. Sim. Você publicou ele de editora ou foi independente? Independente. Independente. É teu primeiro livro e único livro publicado ou não? O primeiro. Mas vem coisa por aí. Vem mais coisa por aí. Bom, livro publicado, a primeira experiência por publicação independente. Como é que foi essa sua experiência de estar à frente do seu trabalho o tempo todo? Por quê? A publicação independente é muito diferente de editora, onde a gente já tem todo um suporte por trás. O independente a gente tem que correr atrás de tudo, se a gente não souber fazer, né? E o trabalho acaba sendo mais desgastante. Como é que foi essa experiência de publicar teu primeiro livro de maneira independente? Então, no começo foi bem difícil. Até porque, primeiro livro publicado, a ideia original não era um livro, era história em quadrinho. Mas aí eu acabei indo por esse caminho da literatura e me apaixonei. E agora eu não consigo me imaginar fora disso aí. Mas assim, foi bem complexo. Ainda mais pesquisando sobre a mitologia tupi-guarani, né? Folclore brasileiro. A gente tem pouco material na internet, muito pouco material. A pesquisa foi mais ou menos 3 anos. Poder finalizar a pesquisa do livro, construir todo o universo. Tive que fazer pesquisa em TCC, de universidade. E, tipo assim, você não encontra muita coisa na internet. Mas se você joga lá folclore brasileiro, você vai encontrar muita coisa de Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo. Aí é bem infantilizado e, assim, nada contra, mas não era a minha praia. E nem era o que eu queria passar com o projeto. Agora, o Tupi, ele tem um idioma, né? O idioma Tupi, que tem... eu recebi uma escritora ano passado que ela usou um idioma inventado, óbvio, mas a gente sabe que o idioma Tupi, ele existe, ele não é usado por N razões, né? Mas quem estuda a fundo sobre o assunto conhece as palavras, conhece o vocabulário. Aliás, em José de Alencar, vocês podem se deparar com o Tupi, com o linguajar, é muito interessante. A gente tem essa mania de valorizar só o que é de fora e acaba não consumindo e conhecendo o que a gente tem aqui dentro. E a riqueza de personagens, de vocabulário que a gente tem, as pessoas não imaginam, porque estão investindo em livros lá de fora que às vezes afastam o leitor da própria origem. Então, para quem está nos assistindo, se puder, consuma livro nacional, leia autores nacionais, principalmente que trazem aí cenários do território brasileiro. Eu tô vendo que tem uma galera entrando aqui, todo mundo falando que é do teu grupo, que é o teu o fã-clube. Para o pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Se vocês tiverem perguntas, manda na caixinha, porque se mandar pelo comentário, eu não vou conseguir ver. Agora, eu não tenho como
começar a falar sobre o seu livro sem falar dessa capa. Teu livro físico tá contigo? Não, não. No momento só é muito, Não? mas tem aqui no fundinho aqui a capa aqui no painel. Ah, sim. Vê se... não. Não sei se dá para ver aí, não sei se vocês conseguem ver, mas não tem problema. Ele vai estar disponível lá na Amazon. Menino, essa tua capa tá belíssima. Oh, Porque obrigado. mostra ali um pôr do sol, um céu estrelado, uma mistura ali. Como é que surgiu o projeto dessa capa? Então, eu comecei a desenvolver, eu queria colocar bastante easter eggs na capa. Assim, quem fosse lendo a história ia entender. Assim, quem já finalizou o livro, olhando a capa agora, com certeza já consegue pescar isso aí. O detalhe da onça, o brilhozinho vermelho ali no olho, que na verdade é uma estrela. Eu fui pensando nisso aí, fazendo um joguinho aí com os leitores. Tem uma onça, é verdade. Tem vários simbolismos, né? Várias. Gente, está lindíssima essa capa. Foi você quem fez? Então, o projeto inicial foi meu, mas eu contei com a ajuda do meu cunhado, Ailson. Ele finalizou para mim, mexe no design aí, me ajudou bastante. Ele é capista? Ele trabalha com design, eu acho que a minha foi a segunda capa que ele fez. Uma outra também. Porque geralmente a gente recebe muito pedido de alguém pode indicar um capista, então se souber aí o arroba do teu cunhado, coloca pra gente acessar, seguir, enfim. Tem sempre alguém pedindo capista, ilustrador, designer, enfim. Já fica aí a indicação, tá, gente? Eu tô aqui com a sinopse do teu livro. E antes da gente falar sobre o seu personagem, você tem acesso a ele aí, digital ou não? Sim. Então, separa um pouquinho do seu livro para você ler para a gente depois, que eu vou ler a sinopse da tua história, para o pessoal se inteirar ainda mais, tá bom? Ok. Vou ler aqui para vocês, gente, a sinopse do livro do autor Alex Oliveira, A Ameaça de Sharia. A vida de Ansel Silva e Souza nunca foi fácil, mas era monótona e previsível. Isso até o primeiro dia de aula, quando o caminho para casa, junto com seu melhor amigo Eloy e Ive, por quem o menino tem um crush, se torna o começo de uma jornada de descobertas das origens divinas de Ansel. Um mundo mágico conhecido como Airumã, habitado por seres que viviam apenas no imaginário coletivo e uma predição cantada há muito sobre 3 crianças que salvariam aquele mundo de uma ameaça tão antiga quanto os próprios deuses. Essa sinopse está fantástica e eu queria que você dissesse quem é o Ansel. Então, o Ansel ele virou o meu personagem favorito. Não falo isso só por ser o escritor. Assim, sei que a escritora também sabe que a gente tem como filho todos os personagens que a gente escreve. Assim, ele foi um desafio a poder escrever, porque eu queria colocar representatividade nele. Eu queria que o pessoal se identificasse com ele, com o jeito dele. E no decorrer da história, eu vou dar uns spoilerzinhos pro pessoal. Ele acaba descobrindo que ele... Os leitores gostam muito disso, né? Enfim. Ele acaba descobrindo que ele é filho do Sol, Deus Sol, um dos mais importantes desse mundo chamado Airumã. Como você leu na sinopse. É o primeiro dia de aula dele, tudo parece normal, e chato como os anos anteriores, sempre com crianças pegando no pé dele, por ele ser diferente. O melhor amigo dele também é Eloy, por eles serem diferentes, então essa duplinha aí sofreu um pouquinho. Aí no primeiro dia de aula eles são perseguidos por essa criatura, que é a besta-fera, ela do folclore, persegue eles e eles são transportados para esse mundo chamado Airumã, onde eles descobrem que tem uma predição, caso uma profecia, que fala sobre o fim desse mundo e que
ele pode ser impedido com a ajuda desses três. Do Ansel, do Eloy e da Isa. Gente, agora, esse mundo, Iron-Man, o nome, eu não sei se você inventou, se ele existe na língua tupi. Existe. Esse Iron-Man existe? Sensacional. Então ele já está separado aqui, eu vou lê-lo nas próximas semanas e vou resenhar. Porque eu não conhecia. Agora que eu quero ler ainda mais o teu livro. Eu te entendo. Então, O que você falou? O nome Iron-Man significa Estrela d'Alva. A Estrela d'Alva de Guarani. De certa forma é uma estrela ali, né? Mas isso aí é spoiler demais pro pessoal. Quando eles finalizarem o livro, eles vão entender mais. Sem dar spoiler, gente. Agora, o Alex, essa história eu acredito que tenha passado por um processo de pesquisa muito grande. E aí eu queria que você dissesse pra gente como é que foi essa pesquisa para você criar essa fantasia, o que te inspirou a escrever essa história e se você tinha uma rotina diária ou semanal para escrever. Então, eu tentava escrever todos os dias. Era para escrever assim de noite, quase madrugada, eu tentava assim, todo dia poder escrever. Mas tinha dia que não tinha como, eu virava o dia escrevendo, a meio-dia estava escrevendo, de tarde estava escrevendo. Até porque quando eu comecei, eu estava recém-casado e ainda tinha um tempinho ali. Aí eu ia escrevendo direto. Aí, tipo assim, quando eu comecei a escrever, eu ainda tinha um computador. Da metade para o final, eu escrevi só com o celular. Só com o celular. O computador deu pau. Deu. Tá até hoje parado. Mas aí eu segui. Eu já tinha me empolgado bastante com a história, eu queria terminar, eu queria entregar um material legal pro pessoal. Até para ser usado como referência, né? Eles têm tanto exemplo de filmes e séries e livros sobre mitologia grega, egípcia, nórdica, mas a brasileira é simplesmente incrível. Eu quero mostrar isso pro pessoal. Entregar isso. Sensacional. Esse livro, o físico, você falou que não tem o físico, mas ele está disponível para vender ou ainda não? Sim, tá sim. Eu consegui publicar pela Wiclap e pelo Clube de Autores. Aí do Clube de Autores está no Diverso Marketplace. Desculpa, o Clube de Autores o quê? Do Clube de Autores foi para os diversos marketplaces. Foi para Americanas, Mercado Livre. Entendi, é porque eles distribuem mesmo. Você sabe quantas páginas no físico ele tem? Tá com mais ou menos umas 500 páginas. Menino! 500 páginas! E não é volume único, né? Não é. Assim, o projeto são para 12 livros. São 4 trilogias. Isso. 12? 12. Claro, cada trilogia com um personagem diferente, mas que no final vai se encaixar pro evento máximo aí dessa história. Gente, 12 livros é uma carga que vocês não têm noção. A Cris está falando aqui. Esse tem história. Parabéns, Deus te ilumine nessa caminhada. Vamos valorizar nossos escritores. A gente ama calhamaço. É verdade. No digital, ele tem 378 páginas. Por causa da diagramação, o número de páginas muda. Então, na versão física, ele realmente fica maior. Mas assim, cara, 300 páginas já é coisa pra caramba. E não é o volume único. Quer dizer, a gente tem, são 12 livros. Esse segundo livro já está em processo de produção. Como é que tá? Eu estou finalizando a escrita dele. No momento eu estou na metade dele. E assim, ainda quero acrescentar mais umas coisas. Vai passar por algumas revisões ainda. Quero deixar o material perfeito para entregar para o pessoal. E tem previsão de publicação ou não? Talvez no final do primeiro semestre. Vou dar uma corridinha para entregar ele no final do primeiro semestre. 2023? Isso. Esse ano ainda.
Tô chocada, gente. Tô chocada. Vamos ter um segundo volume de pelo menos mais 500 páginas, né? Um pouquinho mais, porque tem mais história. Que sensacional! Agora, esse seu mundo mágico, né, que você insere na tua história, o Iron Man, que você explicou pra gente o que que é, eu queria que você falasse sobre esse mundo fantasioso que você inventou. A gente tem dentro dele personagens do folclore, o papel do Ansel nesse mundo mágico. Fala pra gente, porque parece que a tua história se enquadra no gênero fantasia, né? Sim, com certeza. Eu queria conhecer o Iron Man. Então, o mundo de Iron Man ele foi todo estabelecido nas costas de um jacaré. Tiririmanha é o nome. É uma lenda que existe de verdade, que eu me aproveitei disso daí. Assim, foi criada pelo deus supremo deles lá, que é Yamandu. Essa é a pronúncia mais simples dele. Ele criou isso, desenhou tudo nas costas da tartaruga ali. Criou os rios, os mares, as florestas. Aí, foi a minha licença poética. Eu acrescentei vários personagens ali, de classes entre eles. Tem caipora, tem curupira. Pula sem cabeça ainda não. Ela vai aparecer ainda. Mas tem diversas culturas, é fantástico. Gente, que trabalho, né? Magnífico. Que pesquisa que o nosso autor não deve ter feito. E aprende, acaba aprendendo, não tem jeito. Sim, acaba aprendendo, né? Agora, tem um trechinho que você botou aqui na sinopse que eu acredito que seja uma parte do livro. Quando abriu os olhos, Ansel contemplou um enorme pássaro sobrevoando sua cabeça, diferente de tudo que ele já tinha visto. O pássaro incitava raios a cada bater de asas. O menino já não estava mais em sua cidade. Você pode ler um trecho? Ele acaba de abrir os olhos, depois que ele foi transportado para Iron Man, aí ele vê esse pássaro sobrevoando. Não sei se você já assistiu os filmes dos Animais Fantásticos, do universo do Harry Potter. Tem um pássaro trovão também. Só que o brasileiro também tem um pássaro trovão, e ele é mais incrível ainda. É Rondolo o nome. Eu coloquei ele ali, com certeza. Ele é o pássaro que fica ao lado do Deus do Trovão, aqui conhecido como Tupã. Esse pássaro, ele é fantástico, ele é muito poderoso. Ele vai ter um papel muito importante na história. Muito bem. Você pode ler pra gente um trecho do teu livro? Pode ser do início, do meio, do fim, o que você quiser. Sim, com certeza. Lembrando, gente... Fala. Eu vou ler a predição. A profecia sobre os três. Pode? Então. Quando o céu a lua encobrir e o véu a besta enviesar, o carmesim dos seus olhos o céu irá reclamar. Os gêmeos sucumbirão, marcando o início de uma era de destruição. Quando isso acontecer, 3 crianças terão o poder de Iron Man fazer renascer. O corajoso desafiará, a destemida enfrentará, mas somente sob as mãos do herdeiro perdido, justo fruto dos eternos, o mal subjugado será. Ai, ai. Eu estava lendo aqui sobre o tronco tupi, né? Que provavelmente você deve ter tido algum contato na hora da sua pesquisa. E eu achei um negócio aqui bem interessante. Parte dos povos indígenas que viviam na costa no período da colonização, o folclore, gente, é muito disso, tá? Falavam línguas que pertencem ao tronco tupi. Dentro desse tronco, o tupinambá, que pertence à família Tupi-Guarani. Se vocês nunca leram José de Alencar, leiam. Acabou sendo escolhido pelos colonizadores como a base de uma das línguas gerais que existiram no Brasil, que era usada para se comunicar com os indígenas. O objetivo, no fim das contas, era apagar a grande diversidade de línguas faladas
por tantos povos distintos. E aí vem o tronco do tupi, que é o tupi-guarani, só me remete a José de Alencar, Ariquém, que eu acho que o nosso autor mencionou, Aueti, Juruna, Maué, Mondré, Munduruku, Ramarama e Tupari. Você deve ter tido contato com isso, ou não? Alguns. Inclusive, eu gosto de fazer referências a eles, a essas línguas e esses outros povos aí, que são parte do tronco Tupi-Guarani. Eu quero colocar boa parte deles ali. Inclusive, sendo como famílias, tropas, exércitos. Fazer a referência a todos eles ali. Ai, que delícia! Eu adoro, gente, eu adoro. Na faculdade eu fui uma aficionada por tupi, todas a origem, estudei o idioma, não lembro muita coisa, evidente, mas sei que o vocabulário é difícil. Na época da faculdade eu até falava algumas coisas, hoje em dia eu não falo mais. E eu acho assim sensacional conhecer as nossas raízes. A gente tem escritores clássicos que nos trazem isso, e é muito bom saber que autores nacionais, em pleno ano de 2023, estão trazendo isso à tona. Então você está de parabéns, tá, Alex? Obrigado. Agora, me diz uma coisa, qual foi a tua maior dificuldade para produzir o primeiro volume? Assim, foi justamente essa parte do conteúdo. Como eu falei, é muito difícil de encontrar o material na internet. Eu usei bastante licença poética, para poder criar algumas coisas que eu já tinha na minha cabeça, já que eu tinha meus rascunhos. Mas essa parte da pesquisa foi bem crucial. Até para não fazer algo que os povos originários não gostassem, não curtissem, entendeu? Até que denegrissem a imagem dos povos. Eu tenho essa preocupação, inclusive no e-book tem até um aviso que tem a parte poética e que nunca foi a missão denegrir os povos originários. É muito importante isso, essa sua preocupação com esse tema. Muito bem. Agora, nesse processo de você escrever esse primeiro volume, e provavelmente nesse processo do segundo também, que vai sair em breve, você se deparou com o famoso bloqueio criativo ou isso não foi apresentado a você? Diversas vezes. Diversas vezes. Tinha vezes que eu me propunha a ficar 3 horas, 4 horas escrevendo e não saía nada, Saía uma frase, uma palavra, era complicado demais. Eu não rendia nunca. Você acha que esse seu bloqueio foi pela pesquisa intensa que você precisou fazer e aí deu uma estafa? E como é que você saiu desse bloqueio? Eu acredito que sim. Que demandou muito tempo a pesquisa, todas as anotações. O processo de ficar sem computador atrapalhou um pouquinho, mas eu consegui dar a volta por cima com o telefone. Inclusive, eu quebrei esse bloqueio com o telefone. Assim, indo trabalhar, voltando do trabalho, eu estava com o telefone ali escrevendo, rascunhando ali no bloco de notas. Aí quando chegava em casa, eu finalizava. Aí foi assim até a finalização do livro. Aí quando chegava no trabalho, ainda tinha o computador lá que estava livre. Na hora do almoço eu pegava lá e começava a escrever. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, ó. Provavelmente essa pessoa te conhece a ponto de perguntar exatamente isso. Pergunta para o Alex por que ele colocou a personalidade dele na Ivy. Ela é ele todinho. Como assim? Deve ter um pouquinho. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que o pessoal que escreve, os escritores, eles sempre colocam um pouquinho deles em cada personagem. Eu acredito que cada um tem um pouquinho da minha personalidade. Mesmo que não seja a principal em alguns momentos ali. É inevitável, né? A gente criar personagens sem usar características nossas ou de pessoas que a gente conheça. Porque a gente precisa ali construir uma pessoa real, mesmo dentro do nosso livro, com características reais.
Então a gente vai tirando aqui, vai colocando ali. Isso que é o máximo de construir uma história, né? Isso é sensacional. É o que dá realismo Sim. aos nossos personagens, né? Agora, você tem algum escritor clássico ou contemporâneo que seja o seu favorito, aquele que te inspira a escrever, ou durante a leitura? Você tem ou não? Então, eu fico com os dois amigos, C.S. Lewis e o J.R.R. Tolkien, escritor do O Senhor dos Anéis. C.S. Lewis. E qual é o outro? J.R.R. Tolkien. O Tolkien do Senhor dos Ah, Anéis. o Tolkien. Porra, pegou bem aí, hein? O Tolkien é fantasia pura. O cara é um gênio. Ele é um gênio da fantasia. É unânime, né? Agora, qual é o livro nacional, pode ser voltado para o folclore ou não, que você indicaria para as pessoas? Não pode ser o meu. Pode ser o seu. Aí a indicação do nosso autor. Até porque eu tive um pouquinho de dificuldade de poder encontrar livros com a temática do folclore, pesquisando na internet. Eu comecei a pesquisar bastante material de fora mesmo, até para ter como referência, com base assim. Mas nacional, no folclore, eu ainda não me deparei com nenhum. Espero que esse ano eu consiga encontrar algum bom, até para passar essa vontade do folclore, cada vez aprender um pouquinho mais. Leia não relacionado ao folclore, né? Eu posso até te indicar dois de folclore que estiveram aqui ano passado, nacionais, escritores maravilhosos. A Débora Lima, que traz uma fantasia dentro do folclore que é sensacional. Ela esteve aqui no projeto. E o Marcos Bercalotti, eu acho, também esteve aqui no projeto, que falou sobre o folclore. Agora, outro nacional que eu acho que todo mundo deveria ler é o Torturado, do Itamar. Eu acho que é assim. Fez bastante sucesso. O livro dele foi traduzido, acho que para 17 idiomas, e vem um segundo volume aí. O cara arrebentou, porque ele é muito bom, assim. É uma parada que você não consegue imaginar. A forma que ele escreve, a forma que ele fala. Ele teve, eu acho que na Bienal da Bahia, ano passado. E foi um estrondo, foi ótimo, todo mundo gostou. Agora, o Alex, me fala uma coisa. Qual é o nome do segundo volume do teu livro? Você pode dizer, adiantar alguma coisa ou não? Já posso, que eu já divulguei o tema, o título nas redes sociais. Eu posso. É o segundo volume da série Lendas de Iron Man. A Maldição das Serpentes Gêmeas. Nome forte esse, gostei. Bem, bem forte, do jeito que a gente gosta, né? Agora, a gente está vendo aí no mercado editorial, principalmente esse ano, que é um ano de Bienal. Muitas pessoas estão consumindo livro digital. Muita gente está preferindo comprar o livro digital pelo preço, pela praticidade, pela comodidade. Como é que você vê essa relação do livro físico e o livro digital, como escritor e como leitor? Assim, cada um tem a sua preferência, né? Tem algumas pessoas que me procuram saber do meu livro sobre se tem o físico, outras se preferem pelo e-book. Eu particularmente gosto das duas, mas nada como o cheirinho do livro na mão, você folheando cada página, isso aí não tem comparação. Mas assim, em vista desse aumento que teve no preço do papel, eu acho o e-book uma opção muito mais viável e até mais acessível para a galera, né? Conseguem levar para qualquer lugar, a galera está sempre com o telefone na mão. Tem uma pergunta aqui. Boa noite. Alex, qual foi a inspiração da primeira frase do livro? A inspiração. Diferente as escolhas.
Assim, nada mais é que a verdade, né? Nós somos a soma de todas as nossas escolhas, temos que saber escolher bem, né? E assim, uma escolha tomada é uma decisão, uma sentença, né? Sabe? É uma coisa que a gente vai ter que carregar para sempre. Não, mas peraí. Qual é a primeira frase do livro? Ver se eu consigo pegar rapidinho. Um minutinho. Lembrando, gente, que o livro do nosso autor é tema de episódio no podcast literário do Livro Não Me Livra. Você pode ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Achou, Lex? Estou procurando aqui, é porque é ao vivo. Aí tem que dar esse essa apagada aqui até ao vivo, gente, é ao vivo. Não tem problema nenhum. Aí eu fiquei curiosa para saber que frase é essa, a primeira frase do livro. Provavelmente esse seguidor já leu o seu livro, sabe, mas algumas pessoas não sabem ainda. Sim. São coisas que deixam o nosso coração quentinho, saber que leram o nosso livro, que gostaram da história. Isso aí é a satisfação maior pra gente. Exatamente, até porque a gente não escreve para ganhar dinheiro, porque autor nacional não ganha dinheiro publicando livro. A gente quer ser lido. Se vocês lerem os livros, a gente fica feliz. Agora, ganhar dinheiro a gente sabe que é muito difícil. Meu Deus, o telefone apagou aqui. Não tem problema, Alex. Não esquenta, não. Tem uma outra pergunta aqui. Qual brigadeiro não vai poder faltar no coquetel de lançamento do livro do Charles? Oi? Não entendi, pode repetir? Por favor. Qual brigadeiro não vai poder faltar no coquetel de lançamento do livro do Charles? De Faria Láctea, com certeza. Isso é piada interna, é isso? Esse meu amigo Charles é um escritor também. O livro dele também é fantástico. Foi, inclusive, ele que me inspirou a começar na escrita, que até o momento eu escrevia fanfic do universo da DC. Onde esse projeto inicial era uma história em quadrinhos. Aí ele chegou e por que tu não escreve um livro? Tá bom, vou tentar. Aí saiu a Ameaça de Sharia e agora o projeto de mais de 12 livros. Maravilha. Você falou aí que você é pai, né? Sim, sim. Você tem 2 crianças, não é isso? Sim, o Nicolas de 1 ano e 5 meses e tem mais um bebê no forninho. Muito bem. Você como escritor, como pai, você deve estar acompanhando a geração atual, onde tem pouquíssimo, talvez, incentivo ou interesse em em ler, por exemplo, coisas relacionadas ao folclore. Sim. A gente pega adolescentes que só leem livros clássicos porque são obrigados para fazer um Enem, por exemplo. Como é que você vê essa dinâmica da geração atual, que não consome o folclore, que não consome literatura clássica, desenvolver até o senso crítico, na verdade? Se tiver alguém que não concorde comigo, gente, tudo bem. Mas eu queria saber do autor, porque ele é pai. As filhas vão crescer. Então, é importante a gente inserir a leitura desde criança, não com 1 ano, não é isso. Mas com 5, 6, 7, inserir a leitura na geração, não só atual, como as que estão vindo. Como é que você vê essa relação, o Alex? Então, muita gente que eu conheci, quando eu perguntava se tinha o hábito de ler, eles respondiam de cara, não. Porque eles eram, entre aspas, obrigados a ler justamente pela escola. Realmente os colégios não incentivavam a leitura fora daquela programação deles ali. Era justamente para poder direcionar para o Enem, só aqueles livros massivos, nada de folclore. O que apresentava era o básico ali, mas nada que instigasse o desejo da leitura. Era um ou outro que a gente via na época do ensino médio, carregando um livro. Na época do Crepúsculo, que fazia muito sucesso, sempre tinha alguém lendo o livro do Crepúsculo ali, o Percy Jackson também. Mas assim, de leitura, a biblioteca do meu antigo colégio, por exemplo, quase sempre estava vazia. E é uma pena, né? É uma pena. Agora, lá atrás, quando no início da live que a gente falou,
lá atrás é o mapa Isso. do seu mundo fantasioso, é isso? O Iron Man. Falei certo ou falei errado? Falou certinho, certo? Falei? Aquele ali é o mapa de Iron Man que você inventou, né? Deixa eu ver. Você se inspirou para fazer esse território de Iron Man? Na realidade, quais são as ferramentas que você usou para criar esse mapa? Então, eu fiz um rascunho no papel. Aí depois eu passei para um programa na internet. Eu encontrei de construção de mapas de RPG. Aí eu fui montando, pedacinho por pedacinho, para poder ficar do jeitinho que eu queria. Ah, agora eu entendi. Eu fico alucinada com esses mapas de escritores fantasiosos, porque eu não sei como vocês produzem, da onde vêm essas ideias e agora o RPG. Agora instalou na minha cabeça. Alex, o que o leitor pode esperar do seu livro? Muita confusão, muitas risadas. Vai ter uns choros, com certeza, muita surpresa e muita alegria, com certeza. Muita alegria. São 12 livros, hein, gente? Lembrando que são 12 livros. Você pretende lançar um por ano? Um a cada 2 anos? Como é que vai ser isso? Eu pretendo fazer o lançamento de um por ano. Seguindo essa linha, um por ano. Escrevendo até porque eu já tenho rascunho de boa parte deles. Alguns ainda faltam um pedaço. Assim, eu costumo montar o roteiro de cada livro. Tudo que vai acontecer. Até para não me perder no bloqueio criativo, como teve no primeiro. Aí nesse segundo eu estou conseguindo seguir certinho ali, sem bloqueio criativo até agora. Então vai fluir. Maravilha! O planejamento é essencial para a construção de uma saga, principalmente grande como essa. 12 livros, gente, é material, tá? Vamos fazer uma rapidinha literária? Vamos? São 7 perguntas e você não pensa, você só responde, tá? Eita! Você prefere livro único ou série? Série. Ler de dia ou à noite? De noite. Com spoiler ou sem spoiler? Com spoiler. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Ficção científica. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Um por vez. Poder conseguir me focar na história. Você empresta livro ou sai correndo? Não, eu empresto. Eu empresto. Apegado. Agora, qual é o conselho, Alex, que você dá para escritores que estão querendo trazer o folclore de volta nas nossas leituras, para o nosso dia a dia, produzindo trilogia, duologia, sagas como a sua, né? 12 livros, para o mercado editorial? Só tragam. Tem muito material, tem muita coisa boa que ainda não foi explorada. Com certeza eu não vou conseguir explorar tudo nesse projeto de 12 livros, isso é certeza. Porque a gama é vasta. É muita coisa, muita coisa. Até porque o folclore não são só as lendas, né? Eu tento incluir isso também um pouquinho nos meus livros. É comida típica, é brincadeira, é cantiga, são N coisas. Mas só tragam. Tipo assim, a pesquisa vai ser árdua no começo. Você não encontra material fácil. Você vai ter que se dedicar. Eu dediquei 3 anos, foram 3 anos para poder concluir ali, arquitetar, montar o mundo certinho, mas é muito satisfatório. Muito satisfatório. Quando você para e olha assim, às vezes eu não pego observando o mapa assim, eu paro, todo o tempo ali dedicado, cara, eu consegui. E é isso, só trago. É mais gratificante, né? Que a gente realizar um sonho. O livro publicado é um sonho realizado. Só quem sabe é quem consegue, quem escreve, quem consegue publicar. Então, é um sonho realizado, literalmente.
Agora, quem quiser comprar o teu livro físico, comprar o teu e-book, tá à venda onde? É pelo teu Instagram? É por site? Como é que tá isso? Bom, eu coloquei todos os links lá na bio do meu Instagram. Você consegue comprar pela Amazon, pelo Clube de Autores, pela Wiclab e pelos marketplaces também. Se eu não me engano, está na Americanas, no Mercado Livre. Eu vi agora há pouco que caiu também na Magazine Luiza. Assim, estamos expandindo. Esse Ameaça de Chai eu já consegui jogar para o mercado internacional com algumas traduções. Eu traduzi ele para inglês e para espanhol. Esse ano terá mais traduções. Assim, a Ameaça de Chai está atravessando os oceanos e eu quero que ele conquiste o mundo todo. Sensacional. Qual é o teu Instagram para quem quiser te seguir, te conhecer, trocar figurinha? Então, é SR Alex S. Oliveira. São todas as redes. Você consegue botar nos comentários, Alex? Posso tentar aqui. Senão eu coloco aqui. Só um minutinho. SR o quê? Alex S. Oliveira. Alex S. Oliveira. Deixa eu botar aqui. Assim? Vê se tá certo. Isso aí. SR Alex Oliveira, gente, é o arroba do nosso autor. Vamos abrir o sorteio do e-book? Vamos. Eu consegui abrir aqui a primeira frase do livro. Então vai, manda. Então, na vida existem duas escolhas fundamentais. Aceitar as circunstâncias como elas são ou ser ousado o suficiente para mudá-las. Agora a gente se ambientalizou. A pergunta do nosso seguidor foi justamente sobre essa primeira frase. Qual foi a inspiração da primeira frase do livro? Lembra? Que ele mandou aqui pra gente. Bom, SR Alex Oliveira é o Instagram do autor, já corre lá. E vamos abrir o sorteio do e-book? Está oficialmente aberto o sorteio do e-book A Ameaça de Sharia, do autor nacional Alex Oliveira. E como é que vai funcionar? Vocês vão printar aqui a live, vão mandar lá no Monique MM18. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o e-book do nosso autor. Pode ser assim, Alex? Perfeito. Muito bem. Bom, para quem nunca fez live, você se saiu muito bem. Obrigado. Você foi ótimo, você é simpaticíssimo, comunicativo. Eu quero muito agradecer você ter topado aparecer no meu projeto esse mês de janeiro para falar sobre o seu livro. O espaço está aberto para você voltar quando você quiser. Essa ponte que a gente cria, nós escritores, com os leitores e os seguidores, é muito importante. A gente precisa de autores nacionais potentes e a gente precisa ler mais autores nacionais. Já fica aqui o meu pedido. Se vocês lerem o livro do Alex, deixe a avaliação lá no site da Amazon. Isso faz com que o livro tenha visibilidade maior. Cada avaliação é importante. Não só na do Alex, mas de todos os autores nacionais. Leiam autores nacionais. A gente tem muita coisa boa aqui. E o Alex é prova disso. Querido, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Realmente, espaço aqui poder falar do meu livro. Só agradecer. Verdade. Quero agradecer todo mundo que esteve na live, que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que o sorteio do e-book está rolando, então vai lá no Monique MM18, printa aqui, que quando a live acabar, eu vou ver quem foi o ganhador ou a ganhadora, tá? Muito obrigada, Alex. Obrigada, querido. Sucesso. Valeu, tchau, tchau.